Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 10 de novembro, quinta-feira. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Leão Magno. Ele é Papa e Doutor da Igreja. Que ao exemplo deste grande homem, possamos também nós pedir ao Deus da vida que possamos amar e servir a sua Igreja neste mundo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Leão nasceu na atual Itália no fim do século IV e lá morreu em 461. Foi um dos maiores pontífices da história, tendo se dedicado à defesa da doutrina e ao combate das heresias. De profunda sabedoria, demonstrou imenso zelo pelo bem espiritual dos fiéis. É o grande Papa da unidade da Igreja. Mirando seu exemplo, rezemos para que a Igreja permaneça firme na verdade e na paz. Que o exemplo, então, amados irmãos e irmãs, deste grande homem nos ajude. Ele é o Papa da unidade da Igreja. Precisamos viver sempre unidos como irmãos, na busca firme da verdade, para garantirmos a paz que o mundo não pode dar, a paz que emana de Deus, a paz que vem de Deus. A liturgia de hoje, amados irmãos e irmãs, nos revela, então, nos concede leituras muito profundas. A primeira leitura de hoje é da carta de São Paulo a Filemão. A carta de São Paulo a Filemão é uma cartinha pequena, poderíamos assim dizer, é o menor livro da Bíblia. E para nós, no dia de hoje, nós temos então ali do versículo 7 até o versículo 20. Então, como é apenas uma carta, nós só temos os versículos. E uma certeza nos é dada, sobretudo nesta palavra. Os corações dos santos foram reanimados. O coração dos santos foram reanimados. E quem reanima os corações? Somente Cristo.
Não faz muito tempo que nós vivenciávamos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Amados irmãos e irmãs, o único santo é Deus e participamos da sua santidade. Ele nos dá a graça da sua santidade para sermos também santos nesta vida. Por isso, ao contemplarmos a imagem dos santos, enfim, nós precisamos olhar para eles e enxergar o benefício que Deus realizou na vida destes homens e mulheres em benefício de cada um de nós. Por isso São Paulo vai dizer: o coração dos santos foram reanimados por ti, por Deus, pela graça de Deus. O Salmo 145 traz como resposta: felizes ou feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz aquele que se apoia, que coloca sua confiança no Deus de Jacó. Por fim, o Evangelho de hoje. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, é um diálogo de Jesus com os fariseus que questionam Jesus sobre o momento da chegada do reino de Deus. E Jesus responde que o reino se dá de uma forma humilde. Ele não vem ostensivamente, ele não vem de uma maneira, poderíamos dizer, como eles esperavam, triunfalista, enfim. Ele vem humilde, ele vem sereno, pequeno. E depois Jesus vai dizer: nem se pode dizer ele está aqui ou está ali. Muito pelo contrário, ele está no meio de vós. É importante então entendermos isto. Jesus é o reino de Deus encarnado, sendo Deus mesmo, ele que nos dá a graça de participar do reino celeste, o reino de Deus. Por isso Jesus é também conhecido como Alto Basileia, o reino de Deus, reino encarnado, o próprio autor de toda a vida, o príncipe de todos os tempos, o rei de todos os corações, o rei da vida. Por isso nós precisamos também ter esta consciência. Ele está no meio de nós, está entre nós, no nosso meio, caminha ao nosso lado, se faz irmão conosco, para que possamos caminhar nesta vida, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos e tantas realidades que atormentam o nosso coração. Por isso, amados irmãos e irmãs, se o Senhor está conosco, podemos então, mesmo em meio às adversidades, caminhar. E ouvimos então no versículo 22, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui, ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Não deveis ir à procura. Nós podemos entender isto, amados irmãos e irmãs, esta busca sem sentido muitas vezes, sobretudo que o nosso coração às vezes almeja. A vinda, aqui está claramente São Lucas pontuando da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor ressuscitado e glorificado. Essa segunda vinda se dará como um relâmpago que brilha de um lado até o outro. Porém, de um lado até o outro do céu, é rápido. Porém, antes de tudo isto, Ele, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Muitos do tempo de Jesus o rejeitaram. Muitos do tempo de Jesus o negaram. Nós, porém, em nossa vivência, precisamos nos esforçar para sermos fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Ele está junto de nós. Como nós dizemos, como nós rezamos na palavra, na Santa Eucaristia, sobretudo,
Ele está no meio de nós. O Senhor se faz presente, está conosco, jamais nos abandona. Se temos consciência disto, nada nem ninguém pode nos separar deste amor e nos abalar. Podemos, como São Leão Magno, sermos fiéis ao amor da nossa igreja, defendê-la com a nossa vida, com o nosso amor, procurar, com toda a graça e auxílio de Deus, promover a unidade entre os irmãos. Que o Senhor nos faça irmãos uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.